a nossa motivação para executar qualquer tarefa que exija esforço mental ou físico, o que isso quer dizer? Qualquer tarefa, qualquer coisa que você tem que fazer que exija você ter algum esforço com o seu corpo e mental, o que seria o mental? Focar sua atenção em alguma coisa, ficar engajado mentalmente em alguma tarefa, pensando em alguma coisa específica, concentrado em alguma coisa específica, esforço mental, né? Ou físico, qualquer tarefa que exija um dos dois ou ambos, na maioria das vezes você precisa dos dois, né? Vai depender, a motivação para você ter esse esforço vai depender da atividade de um conjunto específico de células no cérebro. Um conjunto específico de células no cérebro, que em conjunto a gente chama de o famoso sistema dopaminérgico. Tá? Sistema porque é um conjunto de células que se comunicam numa região específica do cérebro, se comunicam com várias outras áreas, é um sisteminha. E dopaminérgico, como muitos de vocês devem ter inferido, é porque são células, são neurônios que liberam um sinal químico que a gente chama de dopamina, a famosa dopamina. Tá? Já vou aproveitar aqui para abrir um parênteses para desfazer um mito da neurociência, que é o seguinte: dopamina não é a molécula do prazer. Dopamina não gera prazer, galera. Beleza? Daqui a pouquinho eu vou voltar nesse ponto, mas não posso deixar de já comentar. Dopamina não gera prazer. Dopamina é o sinal que faz você ter esforço para alcançar um objetivo, para talvez buscar prazer. Né? O esforço que você vai ter para chegar lá no prazer depende da dopamina, mas a sensação de prazer em si, de prazer e relaxamento, não é a dopamina. Beleza, pessoal? Então vamos voltar, sistema dopaminérgico. Tem um conjuntinho de células lá no meio do nosso cérebro, não vou entrar em detalhes aqui na anatomia, mas vou citar uns nomes só para quem quiser jogar aí no Google, entender um pouquinho melhor. Tem um conjuntinho de células numa área chamada área tegmentar ventral, ATV. Tá? Em cima, se vocês lembrarem de uma imagem de um cérebro, vocês vão ver que embaixo dele tem um tronco, assim, um negócio reto. A gente chama isso de tronco encefálico. Na parte de cima dele, você encontra essa areazinha. Está lá enfiada no meio do cérebro. Área tegmentar ventral. Tem um conjunto de células de neurônios que estão localizados ali e eles se comunicam, né? Então é como se eles esticassem o bracinho deles para várias outras áreas do cérebro. Tá? Incluindo essa região que a gente tem atrás da testa. Não vou entrar em detalhes nisso agora, talvez em outro episódio, caso vocês queiram, eu entre em detalhes um pouquinho mais da organização de tudo. Mas o importante aqui é que a gente tem esse conjunto de neurônios na área tegmentar ventral que produz dopamina e libera essa dopamina em várias áreas do cérebro. Que áreas, Andrei? Áreas envolvidas em fazer você querer uma coisa, áreas envolvidas em fazer você controlar a sua atenção e áreas envolvidas em fazer você ter esse esforço cognitivo, essa vontade de fazer uma coisa, esse esforço de prestar atenção em alguma coisa específica. E essa área, olha só que interessante, essa área está bem do ladinho de uma outra área que muitos de vocês talvez conheçam, que a gente chama de substância nigra, que é uma areazinha, é um nome diferente, mas está ali do lado e produz também dopamina e libera dopamina para regiões envolvidas com controle de movimento. Por que eu estou citando esse conjuntinho, esse segundo conjunto de células que produzem dopamina? É justamente essas células que estão disfuncionais em quem tem Parkinson. Lembra do Parkinson? A pessoa tem aquele problema de iniciar movimento, entre outros problemas, e isso se dá principalmente pela falta de dopamina nesse segundo circuitinho que eu falei. Tá? Mas vamos voltar aqui. Então a gente tem essa área, né? Área tegmentar ventral que produz dopamina e libera para várias áreas envolvidas com foco atencional, com controle de movimento. Eu não vou entrar em detalhes na biologia, mas é só importante que vocês entendam que você tem esse sinal sendo liberado nessas áreas e vai modular essas áreas. O que é modular essas áreas? Algumas regiões você faz ficar mais ativas, outras regiões você faz ficar menos ativas. Então você modula, como se fosse um maestro controlando ali a orquestra, né? Então a dopamina ela é uma moduladora, ela modula. Alguns ficam mais ativos, alguns circuitos ficam mais fáceis de serem ativados, outros mais difíceis de serem ativados, então dá uma modulada e o resultado disso é fazer o indivíduo querer fazer alguma tarefa específica, facilita a execução de alguma tarefa específica. Você tem vontade de fazer aquilo, seu foco atencional é direcionado para aquilo e os movimentos do corpo são direcionados para aquilo. Você direciona a pessoa para executar uma tarefa específica, beleza? Agora, quando eu digo, pessoal, que a motivação para você executar uma tarefa que exige esforço depende desse sistema, que a gente chama de sistema dopaminérgico, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Depende mesmo. Se você fizer alguma coisa que aumente a atividade desse sistema,
você aumenta a sua motivação para executar aquela atividade específica. Se você faz alguma coisa que bloqueia, por exemplo, você sofre uma lesão ou ingere um fármaco que inibe esse sistema, a sua motivação para exercer esforço cai abruptamente. De novo, se você fizer alguma coisa que aumenta a atividade do sistema, a sua motivação para exercer esforço físico e mental é maior. Se você diminui, é menor. Se você inativar esse sistema, como eu vou comentar com vocês, você praticamente, e a gente tem como fazer isso experimentalmente em modelos animais ou estudando quadros clínicos e humanos. Se você inativar a atividade desse sistema, o sistema dopaminérgico, especialmente esse envolvido com fazer a gente querer fazer as coisas, né? Você elimina a motivação do indivíduo, do animal, para executar esforço. Vai ter mais motivação para fazer nada que exija um mínimo de esforço. Então, qualquer atividade que exija algum grau de esforço físico ou mental depende da atividade desse sistema. Por isso que eu falo para vocês que motivação não é mágica, galera. Depende da atividade de um conjunto de células específicas no cérebro que libera uma substância química específica em regiões específicas. Entendem? Já eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes sobre isso, tá? Agora, um outro ponto importante, dois pontos importantes para a gente discutir sobre esse sistema, né? Vamos colocar um outro nome aqui. Esse sistema dopaminérgico envolvido em fazer a gente querer fazer alguma coisa, ele também é muito conhecido como sistema de recompensa. Tudo bem? E diferente daquele outro conjunto de células que eu comentei que está disfuncional em quem tem Parkinson. No final das contas, está tudo dentro do mesmo contexto, não vou entrar em detalhes nisso agora, mas você tem esse primeiro conjunto de células da área tegmentar ventral que se comunicam com áreas específicas, que em conjunto é chamado de sistema de recompensa. Já vocês vão entender porque que ele ganhou esse nome de sistema de recompensa, tá? Mas o importante é entender que a atividade desse sistema, a liberação de dopamina, é o que faz o indivíduo ter motivação para exercer esforço, tá? Agora, um outro ponto importante, da onde que vem essa dopamina, galera? Também não é mágica, tá? A dopamina é produzida por essas células, então você tem uma série de eventos, né, a partir de um componente, a partir de um aminoácido que é chamado de tirosina, aminoácido tirosina. Aminoácido são os bloquinhos que o nosso corpo usa para construir as proteínas, como por exemplo as proteínas que você tem nos músculos, né? Então a gente tem vários aminoácidos, alguns deles o nosso próprio corpo consegue produzir, outros a gente tem que consumir da dieta, né? Um deles é a tirosina, tá? Então a tirosina, ela é um aminoácido que é usado para produzir alguns sinais químicos que o nosso cérebro usa. Entre eles a dopamina. A dopamina, ela vem do aminoácido tirosina, que você consumiu aí a partir da sua dieta, tá? Agora, o que tem no meio do caminho? A tirosina, na verdade, antes dela se transformar em dopamina, ela se transforma em levodopa, L-dopamina, L-dopa, na verdade, né? L-dopa. Vocês podem jogar no Google para entender um pouquinho melhor. E a levodopa, ou L-dopa, é transformada em dopamina, tá? Isso lá na célula, tem uma série de eventos celulares que acontecem na célula para você ter essa transformação. Mas só quero deixar claro que a dopamina, ela não surge do nada, tá? Ela é produzida a partir de outras substâncias químicas. De novo, tirosina é convertida em L-dopa, ou levodopa, que por sua vez é convertida em dopamina. E aí essa dopamina produzida, ela fica armazenada lá na célula para ser usada quando for necessário. Para quê? Para gerar motivação para você fazer alguma coisa, beleza? Inclusive, o estoque de dopaminas, ele é finito, ele acaba. Eu vou entrar em detalhes mais sobre isso no próximo episódio. Não nesse, não ia ficar gigantesco. No próximo episódio eu volto nesse ponto. Então, a dopamina é produzida a partir da tirosina, que vira L-dopa, que vira dopamina, beleza? E um outro ponto interessante é que a atividade desse sistema dopaminérgico, que gera motivação, ela tem vários padrões de atividade. Se a gente for registrar, e a gente tem como fazer isso, registrar a atividade desses neurônios e a liberação de dopamina, a gente vai ver que eles têm uma atividade basal. Eles nunca estão 100% quietinhos. Eles têm uma atividade basal, que a gente chama de atividade tônica. Então você tem ao longo do dia uma liberação constante de dopamina, só que não muita. É como se estivesse liberando um pouquinho de dopamina. Os neurônios estivessem se ativando numa frequência baixa. Então, tchum, 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 e vai liberando um pouquinho, um pouquinho. Então você mantém uma liberação basal de dopamina ao longo do dia, ao longo das semanas. Isso pode variar, essa liberação basal. E ela é super importante, é ela que determina a nossa... Sabe quando a pessoa fala que está com muita energia ou pouca energia? Nossa, eu tô... Essa sensação de energia, de estar energizado, isso nada mais é do que você ter esses sinais químicos relativamente altos.
Entre eles a dopamina. Existem outros, como por exemplo a noradrenalina, que também aumenta o nosso alerta, deixa a gente mais acordado, mas justamente é um nível relativamente aumentado desses sinais que faz a gente ter aquela sensação de... O que é essa energia, pessoal? Nada mais é do que um alto grau de motivação para exercer esforço. Não foi? Não é mais ou menos isso? Quando você está assim, nossa, eu estou cheio de energia, estou me sentindo energizado, é porque você está com esses sinais químicos relativamente elevados e está sinalizando e está modulando o seu cérebro no sentido de, ei, faz esforço, pode gastar energia, entendem? Então não é energia mesmo, né, que você está, sei lá, uma energia elétrica. É um sinal químico que está sinalizando para o seu cérebro, ei, é isso aí, pode gastar energia, pode ter esforço, energia física e mental, mete bronca, beleza? Então a gente tem essa atividade tônica do sistema dopaminérgico basal, que mantém nossa dopamina ali. Isso pode variar em quadros clínicos, situações específicas que você está aqui, e é o que vai determinar a nossa disposição ao longo do dia. Tem dia que está mais disposto, menos disposto, provavelmente isso se deve ao quanto está a atividade desse sistema, que pode variar. Mas além de você ter essa atividade tônica, né, constante, eventualmente coisas no nosso dia a dia, no seu redor aí, podem estimular esse sistema. E aí que a brincadeira começa a ficar legal. Pode estimular, fazendo a atividade do sistema dopaminérgico aumentar, a liberação de dopamina aumentar abruptamente. Então as células estavam lá assim, ó, tchum, tchum, de repente, trum, por algum motivo você tem um aumento da atividade, sinalizando para o seu cérebro, caraca, bicho, faz esforço, gasta energia para você alcançar esse objetivo e tudo mais. Então você tem essa mudança no padrão de atividade, e eu vou entrar em detalhes mais sobre isso no próximo episódio, mas por hora lembre que a gente então tem esses dois padrões de atividade. O sistema pode estar ativo atomicamente, tendo uma produção basal de dopamina, ou eventualmente, por algum motivo, você tem um aumento abrupto, fazendo você abruptamente ter mais motivação para executar alguma coisa, beleza? Mas enfim, de novo, pessoal, nossa motivação para executar esforço físico e mental depende muito, muito, muito da atividade desse sistema dopaminérgico. Para quem quiser jogar no Google, eu estou falando especificamente do sistema dopaminérgico mesolímbico, mesocórtico-límbico, que é a conexão dessa área que eu comentei, área tegmentar ventral, com outras áreas, entre elas córtex pré-frontal e uma outra regiãozinha chamada núcleo accumbens. Tudo bem? Não vou entrar em detalhes nisso agora, só para quem quiser buscar um pouquinho mais, mas no final das contas está modulando áreas envolvidas com planejamento, né? O que eu vou fazer agora, o que eu não vou fazer, com controle atencional, com a sua vontade de fazer as coisas e fazendo você ter vontade de executar alguma coisa específica, né? Então nossa motivação depende da atividade desse sistema. Tá? Se você bloquear a atividade do sistema, adeus motivação. Adeus.